Então esses eventos vão nos ajudar a entender o que vai acontecer, né, com a humanidade a partir do momento em que a igreja for arrebatada. Um fato que muita gente duvida, que muita gente descrê, né? Há muitas linhas de pensamento com relação a isso, mas nós temos base bíblica e principalmente fé para entender que Jesus a qualquer momento ele pode voltar. E a sua segunda vinda, como eu já falei, ela é dividida em duas fases. Se alguém lhe perguntar sobre o arrebatamento, você diz isso: o arrebatamento acontecerá, ou a segunda vinda acontecerá em duas fases. Na primeira vinda ele vem invisível e vem para os seus. Diga comigo: para os seus. Ou seja, ele vem para a igreja, não a Assembleia de Deus. Ele vem para a igreja dele, a igreja universal, não a de Macedo, mas universal no sentido da igreja espalhada pelo mundo. E ele vai arrancar a igreja. E aí na segunda fase dessa segunda vinda, ele vem com os seus. Diga comigo: com os seus. Ou seja, ele vem com todos os santos que foram salvos por ocasião do arrebatamento. Logo após o arrebatamento da igreja, que acontecerá nos ares, dar-se-á início a dois eventos simultâneos, um na terra e outro no céu. Na terra nós teremos a grande tribulação. O que vai ter na terra? Nos ajude a pregar e repita, que você até memoriza. O que vai haver na terra? Alguém lembra qual o período? Pronto, diga comigo: 7 anos. Então 7 anos durará a grande tribulação. Enquanto está acontecendo a grande tribulação aqui durante 7 anos, nos ares dos céus, né, no além, no lugar desconhecido até então por nós agora, vai estar acontecendo o que fala Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. Por que bodas do Cordeiro? Porque a ideia é que nós visualizássemos um casamento judaico, e o casamento judaico durava 7 dias. No caso da igreja, e lá nas bodas do Cordeiro serão 7 anos. Isto porque uma das alegorias que identifica a igreja na terra é a alegoria do casamento. A igreja é identificada como noiva. A igreja é o quê? A igreja é o quê? Noiva. E Jesus é identificado como noivo, identificado como... E aí também você vai encontrar em outras traduções, ao invés de noiva, você vai encontrar esposa. E ao invés de noivo, você vai encontrar esposo, que tem a mesma conotação. A ideia é que quando uma mulher era prometida em casamento a um homem, naquela época já estava propriamente selado o casamento. A única coisa que poderia causar a ruptura desse casamento seria a infidelidade e a traição. Por isso que você vai encontrar no livro, no Evangelho de Mateus, no início, quando José tem a informação de que Maria está grávida, está gestante, e ele não foi que se relacionou com ela, o que a Bíblia diz? Que ele resolve deixá-la secretamente, ele causa ruptura no casamento, porque ele entende que Maria havia agido de infidelidade, mas também não quis mexer no assunto. Foi saindo lá de mansinho, era um homem justo, não queria difamar Maria, e antes que ele tome essa atitude propriamente dita, diz a Bíblia que vem um anjo, se revela para ele: olha, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que José, despertado do sono, fez como o Senhor tinha falado e recebeu Maria. O interessante é que a Bíblia diz que Maria, estando gestante, José não a conheceu. Conhecer quer dizer coabitar, coabitar significa manter relações sexuais. Ele não manteve relações sexuais com Maria até que o Messias nascesse, até que Jesus viesse ao mundo. Isso mostrando também o quanto José era fiel. Então, grande tribulação na terra, bodas do Cordeiro no céu. Tudo isso tem referência, tá, meus queridos? Se você quiser só anotar rapidinho, 1 Tessalonicenses 4,16, e nós temos Apocalipse capítulo 19. E aí, enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui na terra, quando terminar essa grande tribulação, os 7 anos, que Deus, nessa ocasião, todo o amor que Deus tem, e eu fico pensando, hoje, as pessoas querem proclamar um falso amor, dizendo que Deus, ele ama a todos, vai salvar todos, que Deus não se ira, que Deus não é tão mau, e ele não é de fato, Deus é bom. No entanto, todo o amor que Deus revela ao homem hoje, sendo misericordioso, se converterá na sua ira despejada sobre os homens. É por isso que ninguém que zomba de Deus, que despreza a Deus, que desdenha de Deus, né? Ninguém vai ficar
sem a devida colheita daquilo que fez com relação a Deus. E aí, irmãos, os ímpios vão querer gritar por Deus e não vai adiantar, porque vários eventos vão se desencadear. E aí vai haver muito desespero, morte. Alguém pregava antigamente que na grande tribulação não vai haver morte. Meu irmão, na grande tribulação, após o arrebatamento, vai morrer tanta gente que eles não vão dar conta nem de enterrar os corpos. Isso vai ser um evento a longo prazo. Eu pergunto para vocês, agora trazendo aqui para os cristãos, espiritualizando: tem algo que se fale de forma mais convicta do que o assunto que a Bíblia retrata sobre os acontecimentos dos últimos dias? Você percebe que por mais que seja pouca nossas informações, a forma com a qual falamos trazem tanta convicção para nós, que não tem outro assunto que nos envolva. Não tem essa ideia de quando morrer o espírito vai ficar vagando. Não tem essa ideia que em outras encarnações eu não sei como é que eu vou vir. O purgatório, como diz o catolicismo, morreu, o parente vai lá para o purgatório e a gente faz aqui missa, acende vela, missa do 7º dia, dia de finados, vai lá, toca um monte de vela, e aí vai purificar a alma dele com as missas e as rezas, aí depois ele vai para o céu. Mentira! Hebreus 9:27 diz: depois da morte segue-se o juízo. Então a oportunidade é quando está aqui. Então nós vamos ter esses eventos todos que serão desencadeados, e aí a gente parte agora para um evento que depois que Jesus vier em glória para julgar as nações, ele vai implantar um reino que é chamado de milênio. Como é o nome do reino? Como é o nome do reino? Vamos para o Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O abismo aqui é profundidade ilimitada, inatingível, tão profundo que você não alcança o fim. Vi um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia, ou seja, uma corrente, todos ouvindo, na sua mão. Ele prendeu o dragão, preste muita atenção nesse detalhe, se tiver caneta, sublinha. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então olhe para cá. Nós temos aqui uma forma de identificação do príncipe das trevas. É tido como um grande dragão, mas para que as pessoas entendam, ele é chamado aqui da antiga serpente. Quando a gente pensa na expressão antiga serpente, para onde a nossa mente se remete? Para o Éden. Pois no jardim do Éden, a serpente, mais astuta do que todos os animais da terra, enganou, seduziu o homem, da onde vêm os outros nomes do diabo. Porque além de serpente, ele é chamado aqui de diabo. Pastor, o que significa a palavra diabo? Olha para cá. Acusador. Por isso que ele é diabo. E que tipo de acusação ele faz? Ele faz acusações difamatórias, caluniosas aos homens, por serem estes pecadores. É por isso que quando você comete um erro, comete um pecado, e de repente se depara com situações, você tem duas formas de encarar o momento. Uma é sendo conscientizada pelo próprio Espírito e arrepender-se do seu pecado para ser restabelecido. A outra forma é a forma de ter um peso na consciência, que vai causar em você remorso. Isso pode ser estabelecido na diferença entre o padrão Pedro e o padrão Judas. Tanto Pedro quanto Judas cometeram dois atos dignos de repugnância com relação a Jesus. Judas o vende por 30 moedas de prata. Pedro nega por 3 vezes diante dos homens. E o que acontece com Judas? Judas, quando viu a besteira que tinha feito, ele corre para devolver as moedas e sai de lá cheio de remorso. E o que é o remorso, pastor? É um atormentador senso de culpa por um crime ou por uma falta praticada. É a culpabilização, é o erro que fica ali. E é o remorso que, inclusive, desencadeia algumas atitudes tais quais. O remorso diz para você assim, não sirvo para ser crente, vou me desviar. O remorso diz assim, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar, porque eu fiz essa besteira.
E pior de tudo, o remorso diz assim: sabe o que adianta para mim? É morrer, eu não quero mais a vida, é tirar a vida. Mas do outro lado nós temos Pedro, que por 3 vezes nega na frente de todo mundo, e quando Jesus dá a ele um olhar penetrante, a Bíblia diz que Pedro sai, encosta-se numa parede e vai chorar amargamente, vai chorar profundamente de arrependimento. Inclusive, quando Jesus ressuscita, ele faz questão de dizer para Maria: vai e diz aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei e que estou indo adiante de vós. Glória, e lá vocês vão me encontrar, lá na Galileia. Então, meus irmãos, tem a diferença do remorso e do arrependimento. No arrependimento é o Espírito Santo que lhe convence. No remorso, quem lhe culpabiliza, quem lhe acusa é o próprio diabo. Mas além de acusador ou de diabo, ele é chamado aqui de Satanás. E Satanás aqui, o significado da palavra é adversário, opositor. Quem entende ou quem tenta especular, e isso existe, se o diabo vai ter alguma chance, coitadinho dele, Jesus não vai dar nenhuma chance para ele. Coitado do diabinho. Não, irmão, tem nada de coitado. Ele é opositor, ele é inimigo declarado, persistente, paciente de Deus e da igreja. Todas as vezes que um crente agrada a Deus, ele vai se levantar ferrenhamente. Eu já disse aqui para os irmãos, isso não é doutrina, é algo particular, que um dia na minha vida, como novo convertido, eu questionei a Deus o seguinte: Senhor, por que parece que tem hora que o diabo conhece o que eu estou pensando? Porque ele vem com uns ataques sobre mim assim terrível, parece que ele sabe, conhece a minha mente, conhece meu coração e me ataca no nível daquilo que pode me atingir. E em oração o Senhor falou para mim o seguinte, o Espírito do Senhor: meu filho, o diabo acompanha todos os homens, desde Adão até o último homem que acabou de nascer. E o diabo sabe identificar aquilo que a Bíblia diz que as árvores se conhecem pelos seus frutos. Então cada homem vai demonstrar quem é a partir das suas atitudes. Suponhamos que de repente, vou usar um exemplo aqui, o Carlos Sabino comece a desenvolver sua vida com as mesmas características do profeta Jeremias. Ele começa a ter uma vida, uma trajetória semelhante. O que o diabo pensa? Esse camarada vai me dar o mesmo trabalho que aquele Jeremias deu. Então, antes que ele comece a desenvolver essa vida com Deus, eu vou lá e aperreio ele. Porque o diabo sabe quando um crente está andando com Deus e sabe quando o crente não está andando. O diabo também promove falsa paz no coração das pessoas. E quando eu digo falsa paz, é alguém não está nem aí para as coisas de Deus e tudo está dando certo. E está tudo tranquilo. E está tudo normal, você está fora do lugar. Porque eu quero dizer para você que quando vem prova, quando porta se fecha, quando vem conturbação, quem manda não é o diabo. Quem manda, quem autoriza a prova ou o problema é Deus. E Deus permite para que através daquilo ele produza um despertamento naquele a quem é produzida a prova ou a situação difícil. Você vai ver, por exemplo, vou dar um exemplo clássico da igreja. Pessoas que de repente, isso não é de hoje, é de anos, a gente vem contemplando isso, que de repente tem uma vida com Deus, uma atividade na igreja, mas de repente começa a viver alguns desfrutes da vida, bem material, prospera, se forma, e aí começa a se afastar das atividades da igreja. No início ele até tenta convencer, dizendo: não estou indo para a igreja, mas eu estou orando. Não estou indo para a igreja, mas estou lendo Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você: sua vida de oração em casa é refletida aqui na igreja. Se aqui na igreja que você não tem interferência, você tem dificuldade para ajoelhar e orar, imagine na sua casa. Então não adianta dizer que você está tirando 10 horas de oração na sua casa, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra toda hora, porque não está. Você tira aquele momento como qualquer cristão comprometido tira.
Mas as nossas ocupações, as demandas da vida são tantas que se a gente não vigiar, a gente acorda e passa o dia inteiro sem orar. Passa o dia inteiro sem ler uma Bíblia. Então a igreja, eis a necessidade de eu me congregar. Porque tudo o que eu não consigo ganhar durante 12 horas, 11 horas, 13 horas de um dia, em uma hora Deus faz coisa grande na minha vida aqui dentro. Ele me alimenta para uma semana. Eu sempre digo que o culto de domingo é o culto do reabastecimento. Você enche o tanque todo para rodar a semana todinha. E aí tem gente que não vem nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem no domingo, na outra semana não, no outro mês não. Aí passa um mês sem vir na igreja e quer dizer para mim que está tudo em ordem? Que ordem? Que ordem que está? E o diabo vai ali, produzindo uma falsa paz, e ele é opositor, e ele começa assim, para depois vai lá e dar a pancada, segundo a autorização da parte de Deus. Continuamos lendo o texto. E o anjo amarrou ele por quantos anos? Versículo 2 do capítulo 20. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, prendeu, pôs um selo sobre ele, para que não mais, olha por que ele vai ser preso, não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Irmãos, hoje, tudo que você vê de contrário aos valores da vida, é o diabo enganando os homens. E ele não engana só uma família. O texto diz que ele está sendo preso para não enganar mais as. Então ele está enganando o mundo. E é por isso que só tem um instrumento para nos tirar do engano. João 8:32. E conhecereis. Cadê? Se não souber esse, meu irmão, vou fazer um culto evangelístico agora. Vamos mudar e vamos fazer um culto evangelístico aqui. Vamos lá. E conhecereis e a verdade. Vamos lá, preste atenção na leitura do texto. E conhecereis a verdade, e a verdade, diga comigo, é a verdade, e não o conhecimento da verdade em si. Explica isso, pastor Marcos. Você já viu aquela pessoa que já leu a Bíblia 10 vezes, mas nunca se tornou crente? Porque ele tem conhecimento do que é verdade, mas nunca teve uma experiência com a verdade. Porque a verdade não é letras, a verdade é uma pessoa que está viva, poderosa, e nós já conhecemos a verdade e sabemos quem é ela. E se você tem dúvida, 1 de João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para saber o que é verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 17:17, santificas na verdade a tua palavra, o verbo é a verdade. João capítulo 1, versículo 2, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos não só o conhecimento das letras, como temos conhecimento com a própria verdade, que nos livra do engano que Satanás está produzindo às nações. Quem entende, diga amém. Vamos para o versículo de número 4, ainda no versículo 3, no final. E depois disto, importa que ele seja solto só por um pouco mais de tempo. Satanás vai ser preso, mas depois vai ser solto de novo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram, preste atenção nessa expressão, degolados. Pelo que foram degolados? Vamos lá? Pelo testemunho de Jesus, o que mais? Pela palavra de Deus, o que mais? Porque não adoraram a besta, o que mais? Nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha que interessante isso aqui. Será pregado o evangelho durante a grande tribulação. E esses que se ousarem a fazer isso, pregar o evangelho, rejeitar o anticristo, o falso profeta e a besta, a morte dele já está aqui revelada. Decapitar significa, na linguagem original aqui,
cortar com um machado o pescoço. Morrerão à semelhança de João Batista, terão sua cabeça arrancada. Só que eles, pela bondade de Deus, pela justiça de Deus, ressurgirão, reviverão, e eles reinarão com Cristo, esses mártires da grande tribulação, durante 1000 anos. É o estabelecimento do milênio. Versículo 5: mas os outros mortos, isso aqui é importante, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Veja bem isso aqui. Os outros mortos se refere àqueles que nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, em Apocalipse, no capítulo 20, no grande trono branco, onde todos os mortos, desde Adão, com as suas devidas características dos que vão ressuscitar, estarão sendo ressuscitados para se apresentarem ante o grande juiz, ante a grande suprema legislatura do universo, ok? E para a gente caminhar aqui, eu preciso voltar em algo que eu não passei para os irmãos de forma teológica. Veja bem, existem 3 correntes com relação ao milênio, 3 correntes teológicas. A primeira corrente é chamada de amilenista, que acredita em um milênio não literal, mas espiritualiza o milênio, e que acredita que Satanás já foi preso, inclusive utilizando aquela passagem que Jesus disse que quando ele entra na casa do valente, ele amarra o valente e rouba-lhe os bens. Então eles acreditam que o milênio será da seguinte forma, que o evangelho vai ser pregado e que vai tomando de conta tanto dos homens até chegar no ápice com o arrebatamento da vida de Cristo. Uma corrente que não tem muito subsídio para ser defendida. Aí tem uma outra corrente teológica chamada de pós-milenismo, que acredita que Jesus só voltará depois dos 1000 anos. E essa corrente pós-milenista, inclusive, dá vazão aos testemunhas de Jeová. Se você encontrou um testemunho de Jeová dizendo para você que os mansos herdarão a terra, que os homens habitarão na terra, e que vão ficar aqui na terra, e que a terra será restaurada, a visão deles tem como característica isso. A ideia é que de fato haverá um governo perfeito, daqui a pouco nós vamos ver e vai ser lindo, haverá um governo justo aqui na terra, sim. Por isso que eles fazem aquelas imagens, né? Uns carros de mão cheia de fruta, um menino de terno, umas gravatinhas, um menino tudo bem engomado, cabelinho bem ajustadinho, né? Aquele povo tem bem alinhadinho, só que não será assim. Nós temos uma visão mais ampla da Bíblia, então Jesus não vai voltar depois do milênio. Por quê? Porque tem a terceira linha teológica, que é o pré-milenismo, que se ajuda também com o pré-tribulacionismo. E o que é pré-milenismo e pré-tribulacionismo? O pré-milenismo acredita que Jesus volta antes do estabelecimento do milênio. E pré-tribulacionista que Jesus volta antes da grande tribulação. Quem é pré-tribulacionista aqui? Levanta a mão. Vixe, vai ficar tudinho aí, ó. Você é pré-tribulacionista, meu irmão. Você acredita no arrebatamento. Ninguém, só o Eduardo levantou a mão. Eu vou dar mais chance para você não ficar feio na foto. Quem é pré-tribulacionista aí, irmão? Nós, crentes que acreditam no arrebatamento. Vamos lá. Sobre o milênio, nós vamos estudar um negócio agora interessante, que é o fato de que no Antigo Testamento, e eu acredito que alguns irmãos hoje, principalmente pregadores, leitores, estudiosos, irmãs, vão ficar ansiosos e vão querer estudar o livro do profeta Isaías e os demais profetas, porque existem vários textos da Bíblia, e nós vamos discorrer só alguns, que neles estão inseridas profecias com relação a Israel tomando posse da terra. Há um povo que vai habitar nessa terra em um tempo diferenciado desse, e preste atenção nisso aqui, porque isso aqui, só a gente lendo em casa, estudando, a gente já mergulha, já adora, já chora. Imagine com vocês todos aqui. Abra sua Bíblia, Salmo 72, que inclusive é o salmo que encerra as orações do filho de Jessé, né, do salmista Davi. Salmo 72 está fácil de achar, todo mundo achou? Vamos lá. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, pois ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo, o que não existe hoje.
Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Ele julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada e como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo. Olha só, a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Olha só, irmão, um reino de abundância de paz. Dominará de mar a mar, ele vai ser o único regente de toda a terra, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão pó. Os reis de Tarsis das ilhas trarão presentes. Os reis de Seba e de Seba oferecerão dons. E todos os reis, por isso é que ele vai ser único, se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Isso aqui é alusão ao milênio, irmão. Todas as nações vão servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, só para abrir um parênteses, você está em vantagem, porque você já está servindo ele. Vamos lá? Você já está em vantagem, porque você já serve este rei, amém? Então vamos lá. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Seba, e continuamente se fará polir oração, e todos os dias o bendirão. Preste atenção, olhe para cá. O culto será tão precioso, tão tremendo, que não vai precisar nem de templo. Porque onde ele estiver, irmãos, vai ser como no princípio, quando ele esteve aqui, que as pessoas iam crendo nele, as pessoas iam até ele. Agora você imagina, diz aqui o texto que as nações trarão a ele os tesouros. As pessoas virão adorá-lo, virão buscá-lo, mas nós já estamos adorando e já estamos buscando ele. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Isaías capítulo 11 é um texto mais maravilhoso do que outro. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 9. Não perca isso aqui não, porque isso aqui é lindo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Olha só, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Muito lindo isso aqui, irmãos. Vamos para mais um texto, ainda em Isaías 65, 18 a 25. Lembre-se que eu estou falando sobre como será o milênio. 18 a 25. Aí aqui, meu irmão, aqui é para dar lugar, uns terra, glorificar de pé. Vamos lá. Versículo 18. Vamos ler a partir do 17. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, aleluia, nem velho que não cumpra os seus dias, irmão. Até o velho vai viver e não vai morrer, não vai viver muito. Que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá com quantos anos? Com quantos anos? Você imagina, irmão, o menino morrerá com 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação. Olha que promessa, irmão. Hoje um filho nasce, dá muita tristeza para a mãe, se torna alguém rebelde, violento, tráfico, está longe de Deus, mas no reino do milênio vai ser tão próspero que o filho que nascer não vai perturbar, vai ser bênção plena para a mãe, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus descendentes estarão com ele. E será que antes, irmãos, preste atenção nisso aqui, antes que clamem, o que ele vai fazer? Ou seja, o camarada vai estar pensando em orar, Deus está aqui. É, Senhor, pega. Aqui, ó, bênção para ti. Antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, ou seja, nem terminou a oração e eu já ouvi. É bíblico isso? É Atos capítulo 4, versículo 35. Os discípulos estão orando depois da perseguição, e o texto diz: e tendo ele, e mal eles acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam sentados, todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos continuar? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, nem vai precisar de um pastor e de um guia, ó. E o leão comerá palha com o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Quem diz essas coisas é o Senhor. Esse é o reino milenial, irmãos. É o milênio que vai ser estabelecido, ok? Este é o reino, glória ao nome de Jesus. Então, uma rápida análise para a gente então pular para o próximo ponto. Veja só, então nós temos a tribulação predita, como está em Daniel 9:27, e que vai começar depois do arrebatamento. Na metade da tribulação, o anticristo manifesta, haverá o julgamento sobre os habitantes da terra, depois o remanescente de Israel e os 144 mil israelitas selados do Apocalipse pregarão o evangelho do reino prometido a Davi. Depois que o tratado de paz com Israel for quebrado, o anticristo reunirá os exércitos da terra para um ataque em massa contra Israel na batalha chamada de Batalha do Armagedon, que deveria ter bastante tempo para a gente falar disso. Todas as nações inimigas de Israel vão se ajuntar num só lugar para guerrear contra Israel. E quando eles estiverem encurralados Israel, para tentar trucidar Israel, porque Israel é o povo escolhido de Deus, aí a Bíblia diz que se verá nos céus o sinal, glória a Deus. A terra, irmão, vai estar numa treva terrível. O pastor Jorge Vale, inclusive, ele usa uma comparação para a gente tentar entender como vai ser essa ocasião, e eu acho muito lindo como ele fala. Ele diz o seguinte, ó: quando você está dentro do shopping, dependendo do horário que você chegar, se você passar muitas horas, quando você sair, você nem vai identificar se lá fora já está escuro ou não, se ainda é dia ou se já é noite. Isso acontece mesmo. Se for para passar o dia lá, você está trancado, é tudo iluminado, cheio de luz no shopping, né? Então você não identifica se lá fora já está escuro. Mas imagine estando dentro de um shopping, sem saber que hora é, e de repente todas as luzes se apagam, fica tudo escuro, nem as luzes de emergência. Só que alguém que sabe identificar a saída de emergência abre uma porta. E quando ele abre a porta, de lá a luz vai surgir, e todos que estiverem no ambiente vão querer identificar aquela luz. Assim estará a terra. A terra estará em trevas, em caos. E quando todas as nações estiverem encurralando Israel, uma luz vai brilhar, glória a Deus. E essa luz sabe quem será. Se você não acredita, o problema é seu, mas precisa acreditar. É o Rei dos Reis voltando, rodeado pela sua igreja. Alguém vai olhar no seu manto e na sua coxa e vai ver escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai vir defender a ração. Que dia glorioso.
Então essa batalha vai acontecer, ok? Vamos voltar para a Bíblia, ainda em Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos agora então, depois você vai ver dos versículos 7 a 10, né? Que Satanás vai ser solto, vai ter uma guerra, né? Que ele vai desencadear com Gog e Magog. Gog deve ser alusão a um rei, Magog um império. Isso aí tudo leva tempo para a gente, porque são várias linhas, e eu não vou aqui ficar me prendendo a tentar falar aquilo que não sei, ou tentando dar uma resposta infundada aos irmãos. Nós vamos ao cerne da coisa. Aí você vai para o versículo 11, que agora nós vamos falar de um negócio que é para estremecer. Quem não teme, tem que temer agora. E vi um grande, não era pequeno, era o quê? Um grande trono branco. Diga comigo, era grande. Sim, mas se você quiser, olha aqui para mim, saber que grande João está se referindo, mas grande que tamanho? Veja o resto do texto que você sabe o tamanho mais ou menos. Tão grande que tinham assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, o trono era tão grande que alguém procurava a terra e o céu e não olhava. Tão grande que ficava procurando, mas onde foi parar o céu? Onde for parar a terra não, agora você só pode olhar para o trono. Agora todo mundo vai olhar o trono. Agora é só quem está no trono. Imagine isso aqui, Senhor. Tão grande, vamos ler o texto. E vi os mortos, pequenos e grandes. Isso aqui fala de níveis de poder na terra, da forma como os homens olhavam. Ah, fulano é pequeno, fulano é grande, relevante, é famoso. Grandes e pequenos, vamos lá, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Pastor, que livros são esses? Você vai encontrar em estudos várias pessoas dando definição de que são esses livros, mas o próprio texto, olha, segredo de entender Bíblia. Primeiro a gente tem que entender o que está no texto. Os livros são para nos ajudar. O próprio versículo explica que livros são esses. Vamos lá? E vi os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Esse aqui a gente vai falar daqui a pouco. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas aonde? Nos plural, livros. Agora preste atenção, que livro é esse? Porque a última parte do versículo vai dizer que livro é esse. Segundo as suas. Então pronto. O livro aonde está, os livros aonde estão registradas as obras dos homens, os atos dos homens. Ou seja, tudo que os homens estão fazendo agora, o céu está ó. Por quê, irmão? Porque o céu não quer deixar passar nada no dia do juízo. Vou só dar um exemplo. Tem alguém lá que traiu a esposa. E na hora do julgamento Deus disse, olha, você traiu sua esposa. Não, eu sempre estive lá do lado dela e tal. Como é que o senhor tem prova disso? Dia tal, hora tal, lugar tal, foi escrito aqui nos livros que você estava lá. Mas quem são essas pessoas que serão julgadas pelos livros? Que a gente não pode esquecer de falar, porque isso aqui não é para gerar um medo em nós, é temor para a gente permanecer firme e não participar desse julgamento. Vamos saber quem são as pessoas? Vamos lá, diga comigo, todos os mortos, desde Adão, diga comigo, em pecado, que não se arrependeram. Quantos arrependidos eu tenho aqui? Pronto. Se se arrependeu, seu pecado está livre. Vai um glória a Deus aí, está livre. Está livre, você se arrependeu. Todos que não se arrependeram e morreram no pecado, todos. Pode fazer os outros sorrir como ator, pode fazer obra de caridade, pode ser popstar, pode ser bilionário, pode ser dono de multinacional, não se arrependeu, vai estar lá. E as obras escritas no livro. Além desses, quem mais? Diga comigo, os que não ressuscitaram no arrebatamento. Então no arrebatamento só ressuscita um tipo de pessoa. Aí vale um glória. No arrebatamento só ressuscita crente que morreu salvo. Crente que morreu salvo. Crente que morreu salvo. Todos esses que nós choramos na pandemia, irmãos que nos deixaram, irmãos,
Nós somos seres humanos e não entendemos isso, mas eles estão em privilégio. Não, pastor, privilégio é quem ficar, porque vai ser arrebatado. E quem disse que a gente vai ser arrebatado sozinho? Nós só seremos, olha como eles são tão privilegiados, nós só seremos arrebatados depois que ele ressuscitar, porque eles vão subir junto com a gente. Paulo diz, de modo algum precederemos os que dormem. Não. O mesmo Senhor, primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, vão se ajuntar com a gente, aí todos seremos transformados e arrebatados. Não tira isso do seu coração nunca, irmão. Guarda isso. Então, os mortos que não foram no arrebatamento. Diga comigo, os que aderiram ao sinal da besta na grande tribulação. Você está preocupado com o chip agora, é? Pastor, o chip é chip. Só isso, chip. Nenhum sinal será estabelecido, pelo menos de acordo com os eventos cronológicos, agora. Tudo isso está preparado para um governo único. E a Terra está se preparando. O mundo inteiro está se preparando para uma só moeda, uma só linguagem, um só governo, mas tudo isso é palco para o anticristo. E é nesse tempo em que o chip será a estratégia de controle. Pode haver uma possibilidade de já começarem a ser implantados chips para que isso seja usado na grande tribulação? Pode ser. Mas não que seja agora o sinal propriamente dito da besta, porque a besta só vai se manifestar na grande tribulação. Então agora não tem que ter pavor dessas coisas, agora é você estar firme na sua fé e naquilo que você professa. Mas na grande tribulação, quem aceitou e morreu, porque vai ter muito crente na grande tribulação, vale lembrar isso, desviado, que brincou com Jesus, gente que atingiu outro crente, gente que mexeu com a igreja, gente que foi rebelde, e eles vão ficar. O que eles vão fazer? Vão fazer de tudo até terminar os 7 anos. Irmão, agora eu vou te dizer. Vão ser 7 anos semelhante a essa pandemia que parece que nunca passa. Ano passado a gente ficou, meu Deus, esse ano não acaba não, foi tão demorado. Não, foi o mesmo dos outros. Mas é por causa do que estava acontecendo. E na grande tribulação esses 7 anos vão parecer uma eternidade. Você imagina o cabo aguentar 7 anos de peia? 7 anos de juízo, de ira. Meu irmão, vem doença, vem cólera, vem úlcera nos homens. Vai ter um momento que a morte vai desaparecer, que os homens vão ficar na rua gritando assim, montes, outeiros, caiam sobre nós, nos matem, para nos esconder da ira do Cordeiro e do grande Deus, porque ninguém pode suportar. Aí o livro de Apocalipse diz assim, ainda faltam 3 ais. E ai da terra por causa dos ais. Você vai brincar com a sua salvação? Você vai ficar fazendo birra em igreja? Brinca não, meu filho. Ame, perdoe, dedique-se, faça a obra, continue. Juízo é sério. Quem mais vai para o juízo? Os mortos na batalha do Armagedon, que são as nações que queriam lutar contra Israel. Esses vão para o juízo. Tem alguns irmãos ali atrás, aí muita banana, dá uma ligada lá no ar-condicionado para ajudar, tá bom? Então, meus irmãos, essas serão as pessoas que vão participar do juízo. Vamos continuar em Apocalipse capítulo 20? Vamos lá? Vamos agora falar do livro da vida, porque eu falei dos livros, dos registros, não foi? Falei para vocês. Que livros são esses? Se alguém perguntar, pastor, se alguém perguntar os livros de Apocalipse 20, são os livros onde estão escritas as obras dos homens. Vai ter que abrir os livros e mostrar para eles. Acredita-se, inclusive, ora, se os homens têm esse poder aqui na terra, será que Deus não tem? Olha para cá. O camarada está sendo julgado lá, que eu ouvi isso muito no passado e creio que pode acontecer. E o camarada, não, Deus, não, eu só fiz coisa boa. E Deus fala assim, abre um telão lá, volta no passado dele e a imagem é para todo mundo ver. E tem um detalhe que não pode deixar sempre passar despercebido. Sabe qual é o detalhe? O detalhe de que
No juízo estará, por exemplo, a filha sendo julgada e a mãe lá em cima, junto com o Todo-Poderoso. Você imagina aquela filha rebelde, desobediente, afrontosa. Mãe, me socorre! Mãe, me socorre? Estaremos lá para ajudar o juiz, e o juiz é justo, e seremos justos junto com ele. Pastor, por que vai ter um juízo final, pastor? Me explica. Eu te explico. Porque ninguém vai para o lago de fogo, que é a condenação final dos homens, sem saber por que está indo. Ninguém vai para o inferno, para a condenação final, sem saber por que está indo para lá. Irmão, esse julgamento vai ser tão tremendo, tão justo, que cresce, e eu creio também, que tem gente que antes de terminar o julgamento completo, ele vai gritar para Deus: me lança no inferno porque eu sou digno. Me lança porque eu fiz tudo isso. Você pensa que lá, você lembra que lá no texto da parábola do rico e Lázaro, o rico não clama para sair do inferno? Você já parou para prestar atenção? Ele está em tormento no inferno, ele não diz assim, ó, pai Abraão, manda Lázaro me tirar daqui. Ele não diz isso, ele diz, manda Lázaro me refrescar a língua. E por que ele não pode sair mais de lá? Porque ele sabe por que ele está lá. Ele sabe por que ele está lá. É tipo o ladrão da cruz. Tem um zombando aqui, e ali está murmurando, o outro também murmurava, mas de repente o outro começou a se conscientizar. Quando o outro começou a se conscientizar, um disse assim, vai lá, se tu é filho de Deus, salva-te a ti e a nós. O do outro lado disse assim, ei rapaz, está falando besteira. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. O homem será consciente de que está sendo condenado por causa dos seus atos. Hoje ele escapa, foge, bota a culpa em Deus e no mundo, mas naquele dia ele vai dizer, sou culpado, sou réu, fui eu que fiz. Então por isso vai haver o juízo. Pastor, e sobre o livro da vida? Vamos já falar, vamos para o versículo 13. Olha isso aqui, irmão, meu Deus, isso aqui é muito, muito, muito forte. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que nele havia. Eu estava lendo isso aqui, né? E ali com Deus meditando, deu o mar os mortos, deu o inferno os mortos. Peraí, quer dizer que tem morto que está no mar e tem morto que está no inferno? Parece que tem essa tonalidade, né? Mas preste atenção, quando fala do mar que vai devolver os seus mortos, fala de corpo, matéria. Quando fala de inferno, fala de alma. Ou seja, tanto o corpo quanto a alma vão ter que voltar para prestar contas com Deus. Você imagina, teve gente que morreu dilacerado, gente que morreu queimado, tem gente que morre e diz assim, ó, queima, bota minhas cinzas dentro de uma caixinha. Eu já vi gente que morreu e pediu para pegar os ossos, fazer uma tinta e pintar um quadro. Aí a viúva está lá e diz que toda vez que ela vai para o quadro, ela sente a presença dele. Eu sinto que ele está aqui. Ele está aqui dentro de casa. Naquele dia, quem morreu queimado, quem morreu dilacerado, quem morreu esmagado, a terra vai ter que dar conta dos corpos. Que quem está mandando é o dono da vida, é o Todo-Poderoso. Pode trazer todo mundo de volta à minha presença. Traz. Pode trazer todo mundo. Junta cada pedaço. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem, meu filho. Ezequiel 37. Ezequiel, acaso podem esses ossos reviverem? Ezequiel, esses ossos podem se montar de novo, virar gente? Senhor, tu é que sabe. Então ordena segundo a minha palavra, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando eu ordenei, eu vi barulho de ossos que se moviam e se juntavam cada osso ao seu osso. E depois que eu vi cada osso se juntar aos seus ossos, veio nervo, veio músculo, veio pele, veio tendões, veio carne, e todos os corpos se formaram, mas não havia neles ainda o Espírito. Então o Senhor disse, profetiza aos 4 ventos da terra, aos 4 ventos, ó Espírito, vem dos 4 ventos da terra e sopra sobre estes corpos. E profetizei, e soprou, e se levantou um exército poderoso e vivo. É claro que a profecia está se referindo a Israel, mas mostra também o poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, ok? E os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda.
Agora no versículo 15, para todo mundo. E aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo. Eu ia para o Novo Céu e Nova Terra, mas vou ficar no livro da vida, porque o horário foi embora. Pastor, o que é o livro da vida? Esse livro é mencionado? Ele é falado? É sim. Nós vamos ler 3 passagens, uma no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Daniel, capítulo 12. Aliás, 2 no Antigo Testamento também. Vamos primeiro para o Salmo, Salmo 69, para a gente vir na ordem. Salmo 69, eu quero um irmão aí habilidoso para abrir a Bíblia e ler. Salmo 69, 28. Levante-se e leia, você que encontrou. Outro já procura Daniel 12, 1. Pode ler, irmão Milton. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos como justos. Olha só, livro da vida é só para justo. Cadê os justos? Cadê os justos? Cadê os justos? Livro da vida é só para justos. Daniel 12, 1. Quem vai ler? Levante-se. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Você não ouviu isso aí? Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro será livrado dessa angústia. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3. Alguém achou? Pode ler. Filipenses 4, 3. Também complemente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Onde é que está o nome dos cooperadores? Glória a Deus, mas não é só os cooperadores aqui não, é todos que cooperam com o Evangelho e fazem obra. Seu nome está no livro da vida. Eu encerro agora. E o próximo texto não precisa você abrir, é só olhar para cá. O próximo texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, olhe para cá. Jesus chama seus discípulos, escute isso aqui para você adorar comigo. E ele diz: olha, vocês vão sair aí, e eu dou poder para vocês para ressuscitar mortos, para limpar os leprosos, para curar os enfermos. Vão lá, saiam para fazer a obra. É claro que eu estou parafraseando. E os discípulos começaram a fazer a obra, irmã Quitéria, começaram a fazer a obra, e aí no meio da obra se levantavam os camaradas endemoniados, o diabo surgia lá, e eles começaram a dizer assim: ó, em nome de Jesus, porque não é minha oração, não é meu jejum, não é minha leitura que expulsa demônio, é o nome, é o nome, é o nome, é o nome. Em nome de Jesus, sai demônio, sai. Aí, irmão, demônio estribuchava e pá, porque eles tinham recebido autoridade. Quem tem autoridade, o diabo sabe, sai correndo, e pá. Aí, irmãos, pense nos crentes que voltaram alegre, pinto no lixo. Eles vinham voltando alegre, conversando no meio do caminho. Aí chegaram na congregação para dar um relatório para o pastor, que era Jesus. E um deles já se antecipou e disse: Jesus, eu quero dizer um negócio que aconteceu. O que foi? Por causa do teu nome, os demônios se submetem a nós e nós estamos tão alegres. Irmão, o jeito de Jesus pensar é diferente do nosso. Quando todo mundo esperava Jesus sapatear, dar um glória, dar um terra, Jesus ficou sério e disse assim: por que vocês estão alegres? Vai entender Jesus, né, irmão? Vocês estão alegres por causa disso? Vamos contextualizar e aplicar. Você está alegre porque cantou? Você está alegre porque pregou? Você está alegre porque tem oportunidade? Você está alegre porque tem uma Bíblia? Porque fez um curso? Não se alegre por causa disso, não. Que essa não seja a maior alegria de vocês. Que vocês se alegrem antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu.
Jesus está dizendo: quer mostrar alegria para o mundo? Não mostra porque comprou carro, porque tem casa ou porque tem emprego. Diga para o teu patrão e para os funcionários da empresa: eu sou feliz porque meu nome está escrito lá no céu. De pé adorando a Ele. Presença. Quem tem o nome no céu adora. Quem tem o nome no céu adora. Quem tem o nome no céu adora. Alegria, jovem. Alegria, agora acende, fecha os olhos. Adora. Um minuto adorando. O nome está no livro da vida. Oh, Ramandui, Iramacandaramai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute. Coloque a mão sobre o peito. Preste atenção nisso aqui, ó. Quando angelical trombeta o meu nome surgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir no céu meu nome pronunciar, quando o céu for embolado e o sol não der mais luz, meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória bem forte. Glória. O meu nome glória a Deus, meu filho. Aleluia. Vamos cantar a última estrofe. Escuta isso aqui, ó. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Já sente agora, sente agora. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclama. Bem forte para terminar. Glória. Levante a mão. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Vai encerrar. Glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quem vai? Acende-se glorificando a Deus.